Olá, minhas queridas, tudo bem? Aqui é a Márcia Lários e hoje, com grande prazer e alegria, nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Éfeso. Olha que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs. Já gravaram, a Aline falou sobre um panorama geral do livro, minhas outras amadas irmãs falou sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 e hoje nós estamos no capítulo 3, amém? Então eu te convido você a ficar até o final desse vídeo. Se você ainda não conseguiu assistir os outros vídeos, dá uma pausa aqui, vai lá, maratona nos outros 2 vídeos, são curtinhos, né? Os outros 3 vídeos são curtinhos e depois você volta aqui. Por quê? Porque é importante você ter a noção de como os fatos aconteceram ali, né? A carta de Paulo ali para a igreja de Éfeso, né? Por quê? Éfeso era uma igreja que conhecia muito Paulo, porque normalmente ele sempre estava ali, mas era uma carta, as cartas que iam para a igreja era uma carta circular, então ela também caminhavam ali entre outras igrejas. Então é importante para a gente entender aqui no capítulo 3 que diz que Paulo é o apóstolo dos gentios, entender o capítulo 2 e o capítulo 1 e todo o panorama, né? A Aline fez um panorama lindo sobre todo o capítulo, então eu te convido você a estar lá. Aqui no capítulo 1, no versículo 1, ele já começa assim: por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Só no capítulo 1 aqui ele já mostra tanto um amor que ele tinha por aquelas pessoas, né? Por esta razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Fisicamente ele não estava sendo prisioneiro de Cristo. Naquele momento ele era prisioneiro de Nero, né? Por amor, em favor a vocês, gentios, ou por amor a vocês, gentios. Por que ele era prisioneiro de Nero? Porque ele pregava o evangelho de Cristo, que era um evangelho para todos, e as pessoas em si não aceitavam, né? Os judeus naquela época ali não aceitavam. Então, Paulo era açoitado, Paulo era preso, Paulo era perseguido. Por quê? Porque ele levava essa verdade, né? E aqui no capítulo 1 ele já deixa muito claro do que ele está falando nessa carta, né? Eu sou um apóstolo dos gentios. Aqui ele já disse a sua essência. No versículo 2 ele diz: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor a vocês, pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe havia escrito em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender e compreender do mistério de Deus. O mistério que foi dado a Paulo por revelação. Eu quero destacar aqui a palavra mistério. Hoje, no nosso cenário, no nosso contexto, quando fala assim, isso é um mistério, é uma coisa obscura, às vezes intocável, é uma coisa que, por a gente não conhecer a essência, a gente tem até um determinado medo a respeito do que pode ser, né? Do que vem a ser esse mistério aqui. Mas, em grego, essa palavra mistério significa a verdade, alguma verdade revelada, né? Então, assim, essa era uma verdade revelada por quem? Por Deus, porque ele diz que foi dado a conhecer por revelação, né? Então, não era algo que qualquer pessoa sabia, né? Paulo ficou sabendo porque foi revelado pelo Espírito a ele, né? Então, assim, é uma coisa muito linda esse amor que ele tinha aos gentios. No versículo 5 ele diz assim: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, ou seja, era algo que estava guardado em Deus. É a primeira vez que foi revelado e foi revelado a mim. Então, nas gerações passadas, esse mistério estava todo guardado lá em Deus. Aí ele continua: mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante ao Evangelho, os gentios são cordeiro com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus. Esse mistério ele foi dado a conhecer através do Espírito a Paulo. Nos antepassados ele estava guardado em Deus e agora ele ressalta, ele frisa muito bem 3 questões assim que são privilégios.
por gentios e para nós, porque nós também somos os gentios, né? Então são privilégios, olha só, nós somos co-herdeiro, nós somos membros do mesmo corpo e nós somos coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, como é maravilhoso poder desfrutar, né? Poder desfrutar dessa... como que eu vou dizer para você, dessa possibilidade, né? Como é um privilégio alcançar que em Cristo todos nós podemos desfrutar dessa dádiva que o Senhor deu. Então, assim, não é só os judeus, os gentios também, ou seja, Cristo veio para todos ali, né? É uma coisa que a proclamação do Evangelho, ela inclui uma unidade. Isso que é o gostoso de caminhar com Cristo. Por quê? Porque Ele não nos isola, Ele não vem prestigiar um determinado grupo, Ele nos inclui, Ele nos faz caminhar em unidade, né? Olha que coisa assim mais gostosa, nós pertencemos abertamente à igreja de Cristo, né? E aqui ele fala de uma verdade que é revelada, um mistério. Na palavra em grego, mistério significa uma verdade que é revelada. E que verdade que é essa? O que ele quer dizer? No versículo ali, já no finalzinho ali, ele fala que é a respeito do coparticipação, de nós sermos membros e nós sermos co-herdeiros da promessa. Então essa era o mistério, né, que ele foi revelado a Paulo, né, através do Espírito, e Paulo proclamava às pessoas. Então, existia um trabalho mútuo. O Espírito veio sobre Paulo, revelou e ele proclamava aos gentios, né? Olha que coisa mais linda e maravilhosa. No versículo 7 ele diz: deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. O poder de Deus operava sobre a vida de Paulo, né? Não era a própria vontade de Paulo, não era algo que vinha do coração dele, não. Era o poder de Deus que operava sobre a vida dele. Versículo 8: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Por que o menor dos menores? Há um tempo atrás, Paulo perseguia a igreja, né? Paulo, ele perseguia quem era seguidor de Cristo e hoje ele estava ali proclamando essa verdade, porque essa verdade foi revelada a ele. Hoje ele proclamava a todas as pessoas para incluir todos no amor de Cristo, mostrando que Cristo ele veio para todo mundo. No versículo 9 ele diz: e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantida oculta em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de todos os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, qual que era aqui a intenção? Era mostrar para os gentios, mostrar para as pessoas ali daquela época como que estava sendo, como que era a administração desse mistério que foi dado, foi revelado a ele, né? Primeiro ele estava com Deus, esse mistério era de Deus, e aí foi revelado para que ele proclamasse a todas as pessoas, para que a intenção era o quê? É que essa graça chegasse a todas as pessoas mediante a igreja, porque a igreja ela é multicultural, então ela tem uma sabedoria que ela vem de Deus e tornar essa sabedoria conhecida a todos ali, né? Então, e ele fala aqui também sobre os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Essa questão das regiões celestiais é algo assim que a gente não tem uma verdade absoluta. Então, às vezes, precisamos tomar um pouco mais de cuidado sobre falar sobre o assunto e sair um pouco do que está dentro da Bíblia, né? Nós precisamos ter fiel o que a palavra do Senhor diz sobre as regiões celestiais, né? No versículo 13... lindo. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são para a glória, são uma glória para vocês. Paulo estava dizendo, olha, eu estou sofrendo, o meu corpo físico está sofrendo, eu estou sendo perseguido, preso, mas eu quero que vocês não desanimem, não achem
que isso é um peso para mim, porque eu me entreguei a ser o apóstolo de vocês, a levar a vocês, eu aceitei isso de bom coração, a levar a vocês o evangelho de Jesus. E aí dos versículos 14 até mais ou menos o versículo 21, ele faz uma oração pelos santos, né? Começa assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, Pai, Filho e Espírito Santo, nos céus e na terra. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, Ele, o Pai, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados no amor do Senhor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, a todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Aleluia! Aleluia! Paulo diz: eu oro para que vocês busquem a verdade do Senhor, e essa verdade, ela preencha vocês de uma forma tão grande e tão maravilhosa, que vocês conheçam o amor de Cristo sobre vocês. E que com isso vocês vejam, sejam cheios da plenitude do Senhor. Aleluia, irmãos. Aleluia. Que coisa mais linda o que Paulo estava falando para aquelas pessoas e falando para nós hoje. Nós precisamos ser cheios da presença de Cristo para que nós possamos conhecer a plenitude de Deus enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Porque não é fácil nós conseguirmos lidar com as pressões do mundo natural. Mas quando nós somos cheias do Espírito Santo de Deus, isso é tão lindo. Isso é algo que nos traz uma vida tão leve, mesmo que as nossas circunstâncias estejam tão difíceis. Isso nos traz tão leve, nós sermos tão leves, a plenitude do Senhor sobre a nossa vida. E ele continua assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Amém, minha amada. Que o Espírito Santo te toque nesse momento e te faça cada vez mais buscar a plenitude do Senhor na tua vida. Efésios é uma carta muito linda, é uma carta de adoração ao Senhor. Que essa carta nós possamos meditar, nós possamos ter um tempo de qualidade com essa carta, porque era Paulo falando para aquela igreja naquela geração, mas é o Espírito Santo se derramando sobre a nossa vida. Eu termino aqui. Um grande beijo. Que Deus te abençoe.